Em relação aos anti-inflamatórios não esteroides, aos AINES, pode-se afirmar, exceto, essa banca gosta de exceto, né, gosta. Ou seja, 4 alternativas, 3 estão corretas e uma está incorreta. Eu quero essa uma incorreta. Alternativa A: nas cirurgias orais, como para a remoção dos terceiros molares mandibulares impactados, ocorrem manifestações inflamatórias em 90% dos pacientes, sendo os anti-inflamatórios indicados para diminuir a intensidade e a duração do processo inflamatório, aliviando a dor, aliviando a hipertermia, calor, né, no local, e trismo, né, dificuldade de abrir a boca. Sim, correto. Então, como a gente falou no começo da aula, a inflamação é nossa parceira. Só que uma inflamação exacerbada é ruim. Uma inflamação exagerada do nosso corpo vai gerar dor, vai gerar artrismo, vai gerar edema. Então, a gente usa anti-inflamatório para evitar que isso aconteça. Está correta essa primeira alternativa, né, mas eu quero o exceto. B: tem-se enfatizado o emprego dos AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, antes da cirurgia, justificado pelo próprio mecanismo de ação, ou seja, a inibição da síntese de prostaglandinas, inibe COX, né? Como consequente redução da hipersensibilidade dos nossos receptores. Então, o que que ele está falando aqui nessa frase? Ele está falando que usar AINE antes da cirurgia pode ser interessante, porque eu vou impedir a ação da COX, eu vou impedir a produção da prostaglandina, e quando eu impeço a produção da prostaglandina, eu impeço que a prostaglandina ative os nossos receptores. Eu impeço que a prostaglandina sensibilize os nossos receptores. Então, sim, é verdade. Ah, mas não é o corticoide? O corticoide também, inclusive o corticoide principalmente, mas como eu disse, o AINE também pode ser utilizado de forma preemptiva, tá? Então tá certo isso aqui. C: não há respostas terapêuticas individuais diferenciadas relacionadas ao uso dos AINES. Ou seja, ele está falando aqui que todo paciente que usa um AINE vai ter a mesma resposta. É verdade isso? Que todo paciente que usa o AINE tem exatamente a mesma resposta? Claro que não é verdade. A gente sabe que tem a variabilidade individual. A gente sabe que vai ter paciente que o AINE vai responder mais ou vai responder menos. A gente sabe disso. Então, quando ele fala que não há respostas terapêuticas individuais diferenciadas relacionadas aos AINEs, está errado isso aqui. Está muito errado falar isso. A gente não é igual, as pessoas não são iguais. A gente metaboliza os fármacos de forma diferente, a gente tem receptores em quantidade diferente, a gente tem resposta inflamatória diferente, mais potente, menos potente. Então, eu não posso falar, a gente tem diferentes quantidades de COX. Não está errado falar isso aqui, né? E é justamente o exceto, né? E aí a D, para finalizar aqui, os AINES têm efeito antidiurético, ou seja, inibe a formação de urina. Verdade? Verdade, é só lembrar que o AINE bloqueia a COX-1 e a COX-2 nos rins. Quando eu bloqueio o COX-1 e COX-2 nos rins, a água que era para ir embora não vai, fica retida. Fica retida onde, professor? No sangue. Se fica retida no sangue, eu aumento o quê? Aumenta o volume de sangue, o que a gente chama de volemia. E se eu aumento o volume de sangue, eu posso levar a complicações cardiovasculares, como hipertensão. Eu posso levar a uma descompensação de insuficiência cardíaca. Verdade. Então, essa alternativa D é correta, essa afirmação. Mas a questão pede a incorreta, o exceto. Por isso que é a alternativa C, tá?